Hi, how are you? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, nas nossas atividades. E para a gente iniciar a aula de hoje, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 15, na página 15, para nós corrigirmos aquele exercício que havia sido proposto como homework para vocês, tá? Então, o exercício número 1, ele pedia assim: Unscramble some words related to technology. Desembaralhe algumas palavras relacionadas à tecnologia. Então, eu até havia dado uma dica para vocês que a primeira letra de todas elas já estavam na ordem. Então, ficou assim: social media, mídia social, attachment, que é o anexo, quando você vai anexar alguma coisa, programmer, programador, né, a pessoa que trabalha com programação, subscribe, que é inscrever-se, né, quando você vai se inscrever, por exemplo, lá no canal de uma pessoa, subscribe. Aí, na coluna do meio, user, usuário, upload, que é quando você vai carregar um arquivo, network, né, que seria uma rede de relações, de relacionamento, né, interligações, network, e texting, que seria enviar mensagens de texto. Na última coluna, flash drive, que é o pendrive que nós falamos, website, que é o site, surfing, que é o navegar, né, que a gente usa navegar na internet, surfing, e device, que é dispositivo, aplicativo, dispositivo, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo para vocês acompanharem se tá certinho, se vocês colocaram as letras todas em ordem, vocês podem fazer uma pausa e ficar à vontade. Outro exercício aí que nós vamos corrigir está lá no livro de atividades de vocês, o exercício número 1. Nós tínhamos que colocar ali o nome de cada uma daquelas imagens relacionadas à tecnologia. Elas estão em ordem, como vocês estão vendo aqui. Eu não coloquei as imagens. Então ficou QR Code, que é o código de QR. Attachment, que é o anexo. Olha ali um envelopinho com clips em cima. É o anexo. O mouse e o Wi-Fi. E do outro lado, aqui eu fiz uma coluna, mas ali vocês têm duas, né? Keyboard, que é o teclado. Laptop, lembrando que em inglês, notebook, que a gente chama aqui, é laptop, tá? Na letra G, browser, que é o buscador, é onde você digita lá o que você está procurando. E o H, a letra H, touch screen, que é a tela sensível ao toque. Ok? Então, novamente, se quiser fazer uma pausa, pode pausar o vídeo e aí nós damos sequência na nossa correção. Aproveitando, pessoal, que a gente estava aqui, ó, nessa correção do exercício, na mesma página, na página 3, o exercício 2 ele está relacionado a este exercício. Então, já dá para nós fazermos também. Olha o que ele diz. Now, choose 3 items from activity 1 and write a sentence mentioning each of them. Follow the example. Agora, escolha 3 itens da atividade 1 e escreva uma frase mencionando cada um deles. Siga o exemplo a seguir. Então, eles colocaram ali como exemplo o QR Code.
You have to read the QR code with a special app. Então você tem que ler o código QR com um aplicativo especial. Aqui o teacher colocou 3 sugestões. Vocês podem seguir esse exemplo que eu fiz, ou então, se vocês quiserem usar outro exemplo, vocês podem fazer uso do tradutor para reordenar as sentenças, se for necessário. Eu peguei os mais fáceis, ó. O mouse, Wi-Fi e laptop. Então, por exemplo, my mouse is broken. Né? O meu mouse está quebrado. Ou então eu poderia usar lá o keyboard. My keyboard is broken. O meu teclado está quebrado. Ou ainda, o meu laptop está quebrado. My laptop is broken. Então aqui, fiquem à vontade. Tem que ser 3 frases. A segunda. I always use the Wi-Fi. Eu sempre uso o Wi-Fi. Né? Então fica aí também como uma sugestão para vocês. I always use the Wi-Fi. E a terceira, I use my laptop to study. Eu uso meu laptop para estudar. Então, se vocês quiserem fazer uso destes exemplos que eu fiz com vocês, ou até mesmo procurar no próprio material algumas frases que fizeram uso destas expressões, vocês também podem utilizar. Ou se quiserem pesquisar na própria internet algumas frases relacionadas à tecnologia, vocês também podem pôr, pessoal. Tem que ser 3 frases, ok? Bem, então, dando sequência, agora que nós completamos aqui com as frases, eu convido vocês a pegarem comigo lá na página 9, na page 9. Então, como a gente estava fazendo nos exercícios anteriores, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o áudio que corresponde ao exercício de listening, que está lá na página 9, pessoal. Então, eu coloquei o áudio daquela página aqui para nós resolvermos aquele exercício Listen Up, que está ali na página 9, como eu já mencionei, tá? Se vocês lembram, na aula passada a gente tinha falado um pouquinho sobre aquele Google Duplex, que era aquela ferramenta do Google que seria capaz de fazer agendamento para as pessoas sem a necessidade de um ser humano. Você programava e ele faria o atendimento, tá? Então aqui nós temos um exemplo de agendamento proposto por este Google Duplex. Então, nós temos que completar ali, se vocês observarem no exercício 1, nós vamos ter que completar de acordo com as informações que forem apresentadas. Temos que completar com o place, que significa lugar, service, o serviço, date, a data, quando aconteceu, time, o horário, e quem é o client ou a client, que é o cliente ou a cliente, tá? Então, o attendant é o atendente da loja ou de algum lugar. E o Google Duplex seria a voz do Google fazendo o atendimento, tá? Então, eu fiz uma adaptação aqui para a gente conseguir realizar o exercício. Olha lá. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure. Give me 1 second. Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have at 12 p.m. available. The closest we have to that is at 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like,
What service is she looking for? Just a women's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great, thanks. Great, have a great day. Bye. Então, como vocês viram ali, pessoal, é um serviço, né, um atendimento bem simples. Então, tem muitas coisas aqui que provavelmente vocês conseguiram identificar. Mas, para não ficar dúvida, eu vou traduzir para vocês. Olha lá. Olá, como eu posso te ajudar? Oi, eu estou ligando para agendar um corte de cabelo para uma mulher, para uma cliente. Um corte de cabelo feminino, perdão, para uma cliente. Eu estou querendo alguma coisa pro dia 3 de maio. Claro, me dê um segundo. Claro, que horas você estava pensando? Às 12, né, ao meio-dia. Nós não temos às 12 disponível. O horário mais perto que nós temos é a 1h15. Você tem alguma coisa entre 10 e 12? Dependendo de qual for o serviço que ela gostaria. Qual é o serviço que ela está querendo, está procurando? Apenas um corte feminino, por enquanto. Ok. Nós temos às 10 horas. Às 10 está ok. Às 10 da manhã está ok. Ok. Qual é o primeiro nome dela? O primeiro nome é Lisa. Ok, perfeito. Então eu vejo a Lisa às 10 em ponto no dia 3 de maio. Ok, muito bem, obrigado. Ok, tudo certo, né? Great, bom. Tenha um bom dia. Bye. Então, eu acredito que não ficou muito difícil para vocês entenderem, me ouvindo e vendo o textinho aí, tá? Mas, mesmo assim, vamos fazer juntos, então, o que era proposto. Acredito que vocês também conseguiram completar com algumas informações que estavam sendo solicitadas, né? Porque eu até havia explicado antes de nós iniciarmos. Então, vocês têm essa imagem, que é a do exercício. O lugar, place. Então, onde que vai acontecer o que vai acontecer? O service, que é o serviço que está sendo agendado. A data, date. Time, que é o horário. E o nome do cliente ou da cliente. Então, como que ficou? Vocês se lembram de todas essas informações? Vamos ver? Olha lá. Talvez o nome do lugar vocês não se lembram ou de repente não conhecem. Mas o salão de cabeleireiro, né? Hair Salon. Então, Hair Salon, que é o lugar. Então, lá no place, Hair Salon. Aí, o serviço, que é o corte de cabelo feminino, né? Então, a women's haircut. Abrindo um parênteses aqui, pessoal. Se vocês colocaram em português, não tem problema. Mas se vocês estão fazendo junto comigo agora, procurem colocar em inglês, porque daí eu já coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, o serviço é women's haircut. Então, é um corte feminino. Date. May 3rd. Terceiro dia de maio. Dia 3 de maio. Time, que é o horário. 10 a.m. Às 10 da manhã. Lembra lá do horário? AM, de manhã. PM, após o meio-dia. E o nome da client, o nome da cliente que a gente viu, é Lisa. Então, o nome dela, Lisa. Ok? Se vocês precisarem fazer uma pausa no vídeo, fiquem à vontade. Aí depois nós damos sequência nos exercícios. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos começar a estudar um pouquinho
sobre um tempo verbal que apareceu aqui no nosso conteúdo. O nome desse tempo verbal, como vocês estão vendo aí, e eu já indico que ainda está aqui na página 9, é o Present Continuous. Como o próprio nome já diz, o Present Continuous, ele é o presente contínuo. E este Present Continuous, ele é utilizado para falar de coisas tanto no presente quanto para o futuro. Então, como eu estou falando de Present Continuous, ele é o presente contínuo, ou seja, ele está falando de algo que está acontecendo enquanto eu estou falando, no momento da fala. Por exemplo, ele está jogando videogame. Aquela ação está acontecendo agora. Ele está assistindo televisão. Aquela ação está acontecendo agora. Eu estou explicando a matéria. Esta ação está acontecendo agora. Então, o Present Continuous, ele é usado para isso e também para quando eu vou indicar planos para o futuro. Então, ele pode ser usado para estes dois sentidos. Já vou adiantando. Estas explicações, elas estão na apostila, mas está escrito em inglês. Se vocês quiserem dar print na tela, se vocês quiserem anotar no caderno, elas serão importantíssimas depois para quando nós formos fazer os exercícios. Ou então, se vocês quiserem, anote certinho qual videoaula é essa, para a hora que precisar da explicação vocês localizarem aí, tá bom? Dando sequência, então, qual que é a estrutura desse tempo verbal? Sujeito, o verbo to be, que vai ser o verbo auxiliar, e o verbo principal, a gente vai colocar ing no final dele, tá? Então é dessa forma que nós vamos montar a frase. Sujeito, o verbo to be, que vai ser o verbo auxiliar, e o verbo principal. Lembrando o famoso verbo to be. O verbo to be ele vai ser usado no simple present. Então, que é as formas am, are e is. Usado dessa forma que está aparecendo aí para vocês. I am. Não uso para mais nenhum. We are, you are, they are. Não uso are para mais nenhum. He is, she is, it is. Is não é usado para mais nenhum outro sujeito. Importantíssimo, como eu disse. Ou dá um print, ou anota, ou faz um lembrete na apostila. Este é o nosso verbo auxiliar. Ele vem depois do sujeito. O nosso verbo principal, que aqui eu escrevi main verbs, que significa verbos principais, todos eles são escritos com ing no final. Só que não é sair colocando ing de qualquer jeito em cada verbo. Nós temos que olhar como esse verbo termina, para aí sim nós sabermos o que nós fazemos com ele. Olha, e são poucas regras, tá? É bem facinho de decorar. Primeira regra. O verbo terminou em e. Tiro o e e coloco o ing. Por exemplo, live. Olha lá, terminou em e. Tiro e coloco o ing. Living. Então, live é morar. Living, morando. Segunda regrinha. Se o verbo terminar em e, tiro o ie, coloco o y e acrescento o ing no fim. Por exemplo, o verbo lie, mentir. Olha lá, eu tiro o ie
e acrescento y, ing. Então, lie, mentir. Lying, mentindo. Terceira regrinha. Quando a gente tem um verbo terminado em consoante, vogal, consoante. Lembra que isso aqui eu já expliquei várias vezes nas aulas de inglês. Eu dobro a consoante final e acrescento ing. Shop, comprar. Shopping, comprando. E os outros verbos que sobrarem, gente, independente se terminou em Y depois de vogal, Y depois de consoante, se terminou em O, se terminou em K, independente. Tirando essas 3 regrinhas que eu expliquei para vocês, os outros verbos a gente só coloca ing no final, igual está aparecendo aí, ó. Study, studying. Play, playing. Work, working. Do, doing. Estudar, estudando. Jogar, jogando. Trabalhar, trabalhando. Fazer, fazendo. Certo? Então, as únicas regrinhas que vocês precisam lembrar são estas 3 primeiras. Porque essas de baixo aqui já mostra que se terminou de outras formas, o verbo só recebe ing no final. Aí agora, nós vamos fazer os exercícios que tem aqui no material, né? Que o exercício está pedindo pra gente. Então, aqui na página 9, nós temos essas 3 frases que estão aqui no meio, ó. Número 1. This technology isn't quite ready at the moment, but Google is rolling out what Pichai called an experiment. Esta tecnologia ainda não está quase pronta, mas o Google está desenvolvendo o que o Pichai chamou de um experimento. Então, se a gente observar esta informação aqui, nós estamos falando de algo que está em andamento, ó, está acontecendo. O Google está desenvolvendo. Então, lembrem que essa primeira está em andamento. Ó. O Google está desenvolvendo. Na número 2, Pichai said this experiment would start in a few weeks. So, if it's not working for that holiday, check again on the 4th of July. O Pichai disse que este experimento começaria em poucas semanas. Então, se não estiver funcionando para o feriado, tente novamente no dia 4 de julho. Então, neste caso aqui, ó, nós estamos falando de um plano para o futuro. Se não estiver daqui a algumas semanas, tente no dia 4 de julho. Então, ó, a número 2 é um plano para o futuro. E o número 3, what service is she looking for? Que serviço ela está, procurando? Então aqui nós estamos falando então de algo que está acontecendo no momento da fala. Ó. Que serviço ela está procurando? Então ela está procurando o quê? Eu quero saber isso instantaneamente. Aí, pessoal, as alternativas aqui de baixo, nós vamos ter que completar com o número correto das frases de cima, de acordo com o que elas estão expressando lá. Olha o que diz a letra A. In the sentence, the present continuous indicates an ongoing situation. Em qual das 3 frases o present continuous está mostrando uma frase em andamento? Que está acontecendo? Lembra que eu havia falado para vocês lá em cima? É a frase number 1, é a frase 1. Então, completem ali com o number 1. B. In this sentence, the present continuous shows something in progress at that moment of speech. Nessa sentença, o present continuous mostra alguma coisa em progresso naquele momento da fala, que é a number 3. Olha lá, algo que está acontecendo naquele momento. O que ela está procurando? Então, eu quero saber naquele momento. E a letter C.
In this sentence, the present continuous indicates a future plan, something that is about to happen. Então, nesta sentença, o present continuous indica um plano futuro, alguma coisa que vai acontecer, que neste caso é a frase número 2, number 2. Então, a sentença ficou 1, 3, 2. E lá na outra página, ó, eu já até coloquei ali para vocês, porque vocês vão falar, nossa, mas o que é isso aqui? Por que o professor já colocou a resposta? Gente, eu já expliquei tudo isso daqui lá atrás, quando eu falei da estrutura do present continuous, tá? Então, enquanto vocês vão anotando, eu vou explicando o que apareceu aí, tá? Olha lá o que diz. No present, né, o present continuous é usado para o presente e para o futuro. No present, descriptions and actions happening at the moment of speech. Descrições e ações acontecendo no momento da fala. Ou ongoing situations. Situações em andamento. Future, futuro. Plans for the near future. Planos para o futuro próximo. Things about to happen. Coisas para acontecer. Certo? Tranquilinho, tudo que eu tinha explicado. Na estrutura, lá atrás eu expliquei a frase afirmativa, olha lá. Na affirmative, sujeito, mais o be, mais o verbo principal com ing. Olha lá o exemplo. Lisa is getting a haircut on May 3rd. Então, para Lisa eu uso is. E o verbo get fica getting. Na negativa, a única coisa que a gente faz é colocar o not depois do verbo be. Então, olha lá. Sujeito, o be com not, mais o verbo principal com ing. Tech companies aren't releasing new tools this week. Então, as companhias de tecnologia não estão desenvolvendo novas ferramentas esta semana, liberando novas ferramentas esta semana. E a última linha lá embaixo são das frases interrogativas. Interrogative. O que eu faço em uma pergunta com o verbo to be? Ele vem no começo da frase, antes do sujeito. Olha lá. Be mais o sujeito, mais o verbo principal com ing e o ponto de interrogação no final da frase. Is the assistant booking appointment by itself? O assistente ou a assistente está fazendo os agendamentos sozinho? Né? Que a gente são as frases lá do textinho de trás. Então aqui, só completem, porque a gente vai desenvolvendo depois tudo isso mais adiante. E são questões que eu já havia explicado para vocês também. Aí, uma questão importante que eu queria finalizar com vocês é ainda na página 10, o exercício 3. Ele traz ali as time expressions, as expressões de tempo. Então, nós usamos essas expressões para indicar se uma sentença está no presente contínuo, né? Para saber se é algo atual ou para eventos futuros. Aqui nós temos que marcar qual dessas palavras ou quais está ou estão indicando futuro. Olha lá. Next week, next month. Próxima semana, próximo mês. Está falando de algo no futuro? Yes. Então pode marcar um X ali. Tomorrow. Amanhã. Está falando de alguma coisa para o futuro? Yes. Então pode assinalar também. Now. Agora. É futuro? Não. Então esse deixa. Every day. Todos os dias. Eu estou falando de futuro? Também não. Soon. Em breve. Eu estou falando de futuro? Sim. Então pode marcar esta também. The day after. O dia seguinte. Também futuro. Pode marcar.
Yesterday, ontem, não. Então, este pode deixar. Later, mais tarde. Futuro? Yes. Então, pode marcar. E the day before, um dia antes? Não. Então, este também pode deixar. Então, para nós identificarmos se o present continuous ele está falando de algo no futuro, nós temos que usar uma dessas expressões ou algumas outras para identificarmos a frase. Senão a gente não consegue separar se é no presente, se é no present continuous ou se é no futuro mesmo. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que forem propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!